Olá pessoal, bem-vindo a esse vídeo da Multisystem Soluções. E nesse vídeo nós iremos demonstrar como funciona o nosso sistema de clínicas, né? É um sistema web voltado para hospitais públicos, clínicas que desejam organizar os atendimentos, as agendas das consultas, os procedimentos a serem realizados, enfim. Esse sistema, na sua tela inicial, ele apresenta algumas informações, né, conforme as configurações de personalização do mesmo. Então ele vai mostrar lá o total de horários disponíveis, quais são os horários vagos, os horários que estão agendados. Caso o sistema esteja sendo utilizado em uma clínica privada, ele também vai mostrar algumas informações financeiras, né? De acordo com o perfil do usuário. Então vai ter lá um saldo, um conta a receber, um conta a pagar. Ele vai mostrar então os gráficos, né? De agendamento por especializações, né? Por tipos de consulta, por convênio, por profissional, né? O médico que está ali atendendo. Então ele já dá uma organizada nessa questão dos atendimentos com o fluxo, né? Mostrando em gráfico como é que está sendo o fluxo de atendimento. Na lateral esquerda nós temos os menus de operação do sistema. Então a gente vai ter a parte da agenda, onde a gente tem o calendário, né? Esse calendário ele pode ser exibido pela data de hoje, ele pode ser exibido de forma semanal, quinzenal, enfim. Então aqui é a forma como você deseja que o calendário se apresente. Na lateral aqui nós temos os profissionais, né, que vão realizar os procedimentos. Caso tenha algum aviso, algum comunicado para a pessoa que está ali procedendo com os agendamentos, é exibido aqui nessa parte de lembretes. A questão do agendamento em si, ela é bem prática, basta você selecionar o dia que você quer realizar a marcação da consulta, né, ou do procedimento, e aí você clica nesse item, ele vai abrir então o processo de agendamento de um novo evento, né, de uma nova consulta, enfim. E o processo de agendamento é bem simples também. Então, se o paciente for um paciente já cadastrado, que é o padrão dele, né? Você pode selecionar nessa caixinha de list box, né? De combo box. Caso o paciente não esteja cadastrado ainda, você pode cadastrá-lo de uma forma bem simples, né? Colocando apenas o nome, um telefone e o CPF dessa pessoa. Mas caso você deseje realizar o cadastro mais completo, né? Você vai clicar aqui no botão de cadastro completo e ele vai abrir, né, o cadastro para que você possa realizar a inserção dos cadastros, das informações desse paciente. Então, escolhido o paciente no agendamento, o próximo passo é dizer se esse atendimento é particular ou por convênio. Vale lembrar que para as instituições públicas sempre vai ser um convênio, né, que ele vai sugerir, mas ele permite fazer essa alteração. E para aquelas instituições privadas, você tem aqui a parte de particular, né? Aí você tem aqui, quando é convênio, você vai ter os vários convênios que existem, né? Se for particular, você tem os planos, né, que são disponibilizados pela instituição. Aqui você vai atrelar a consulta que está sendo cadastrada ao profissional que vai realizar o atendimento ao paciente, né? Mais abaixo nós temos o procedimento, né? O que vai ser realizado para esse paciente. Então a gente tem aqui como listar o que vai ser realizado, né? Vale lembrar que você pode realizar mais de um procedimento por profissional para aquele paciente. Aqui é porque as configurações do sistema está determinada que o nosso exemplo aqui, Maria Conceição, só pode realizar o procedimento de consulta geral, né? Aqui nós temos a parte onde a gente configura a data e o horário dessa consulta, né? A gente também pode determinar a duração dessa consulta para que o médico possa atender, para que o profissional possa atender dentro dessa duração prevista, né? E caso você queira adicionar alguma informação de observação, você pode inserir essa informação aqui no campo de observação. Além disso, é muito
cotidiano, né, no caso do privado, de algumas clínicas terem recorrência. Por exemplo, quando é um tratamento odontológico ou enfim, você pode ainda realizar uma recorrência, né, desse agendamento. Aqui nós temos a questão voltada para o médico, né, para o profissional que vai ser realizar esse atendimento, né? Então, caso você queira que essa parte aqui de lembrete, né, seja mostrada quando ele acessar o aplicativo dele, né, para verificar as consultas que estão ali marcadas naquele dia, você pode cadastrar essa informação aqui. Então, você poderia informar aqui qual é a data e hora e a descrição. E quando ele acessasse o sistema dele, que ele acessasse a agenda, iria ter lá o lembrete, né, para ele, cliente prioritário ou alguma outra informação pertinente aquela consulta que está sendo marcada. Ao clicar aqui no botão agendar, ele faz o agendamento, né, dentro da agenda compartilhada do sistema, e aí ele já marca aquelas informações conforme foi devidamente configurado. Então isso aqui fica na parte da agenda. Essa agenda ela é compartilhada entre os usuários do sistema, seja eles a recepção, o atendimento, um agente de saúde, um próprio médico. No caso do público tem a Secretaria Municipal de Saúde, tem a questão do hospital, vamos dizer assim, municipal, né? Então é uma agenda bem completa e compartilhada. E o mais legal é que essa agenda aqui você pode compartilhar ela com o Google Agenda, porque aí você monta uma agenda aberta a toda a comunidade, para que a comunidade saiba exatamente os dias de consulta, os dias de médico tá ali. Então, isso no caso do público, né? É bem viável realizar esse tipo de situação. Então, como eu mencionei, aqui na agenda você realiza todos esses procedimentos. Aí, depois da agenda, nós temos a opção de cadastro. Vale lembrar que esse menu ele é auto-personalizável de acordo com o perfil do usuário. Nesse caso aqui, eu estou como um perfil de gestor hospitalar ou gerente da clínica, certo? Então, por isso que ele está me mostrando todos os menus aqui referente ao meu perfil. Então, após a agenda, eu tenho a parte dos cadastros, né? Então, eu tenho a parte de onde eu vou personalizar os documentos da minha instituição, né? Então, aqui eu faço a personalização dos documentos, tipo um atestado médico, uma declaração de acompanhamento, uma receita. Então, isso tudo eu posso configurar aqui, que aí eu vou fazer a padronização das documentações que o meu sistema irá emitir. Isso é bem interessante para evitar questões de fraude, para dificultar mais, né? Dificultar mais essas questões de fraude, de uso indevido de documentação. Então, enfim, aqui a gente faz essas configurações e aí o sistema ele compartilha, né, a usabilidade desses documentos com todos os usuários de acordo com seus perfis de acesso, né? Então aqui nós vamos ter um nome, nós vamos ter, caso a gente queira associar uma CID, associar um CIAP, um CIP, e aqui as informações referentes a esse documento, ok? Aqui em cadastro a gente ainda tem, para a questão privada, a gente tem cadastro de contas, né? É um cadastro bem simples, onde eu informo lá só o número da conta e uma descrição para ela. Nós vamos ter ainda a questão do cadastro dos convênios. É um cadastro também bem simples, né? Então a gente vai informar só o nome e caso a gente queira informar uma taxa, a gente pode informar essa taxa, certo? A gente tem ainda o cadastro de formas de pagamento, isso aqui para o privado. Para o público, essas questões nem são exibidas no menu, tá? Então aqui, como é um vídeo que vai contemplar tanto a parte pública como a parte privada, eu estou demonstrando as telas e as usabilidades dela como um todo, né? Então aqui a gente tem as diversas formas de pagamento que a gente pode estar inserindo no sistema, né? É um cadastro que solicita apenas o nome, o número de parcelas, caso você queira, né? Porque eu posso, de repente, criar uma forma de pagamento chamada mensalidades, e aí eu coloco lá a quantidade, qual é a taxa, qual é o dia do recebimento, enfim. Então aqui é justamente para que você já padronize isso só uma vez e passe a utilizar sempre que houver necessidade. Aí eu tenho cadastro dos meus fornecedores, né? Perceba que todos os meus cadastros, eles são padronizados, né? Então eu tenho inicialmente uma grid com todos os registros que lá já foram inseridos, né? Aí eu tenho aqui como visualizar meu cadastro, né? O que foi feito anteriormente. Eu tenho como fazer uma edição desse cadastro, né?
ou ainda eu tenho como fazer a exclusão de um determinado cadastro. Vale lembrar que se eu já estou utilizando esse cadastro em algum outro módulo do sistema, ele não vai me permitir excluir, né? E no caso de fornecedores, eu tenho aqui o cadastro de fornecedores com as principais informações, né, desses fornecedores. Então nós temos lá o tipo de pessoa, nome, e-mail, enfim, os dados principais daquele fornecedor. Vale lembrar que quando a gente muda o sistema, o tipo de pessoa, ele se ajusta, né, para contemplar de acordo com o tipo de pessoa, os campos, né, para fazer a contemplação dos campos de acordo com o tipo de pessoa. Enfim, eu preencho todas essas informações. No final, eu tenho apenas duas opções: ou eu salvo para gravar essas informações na base de dados, ou eu simplesmente cancelo, né, desconsidero o que foi feito até ali e ele retorna para a tela de consulta conforme o módulo que está aberto. No cadastro ainda a gente tem cadastro dos materiais, que nada mais é do que os materiais que vão ser utilizados dentro dos procedimentos, dentro das consultas, né? Então a gente tem aqui o cadastro dos materiais referente a essa situação. Então eu vou dizer qual foi o fornecedor desse material, qual é o nome, caso eu queira botar uma descrição, a marca, enfim, eu vou preencher tudo isso aqui, porque em contrapartida o sistema também vai organizar uma espécie de estoque para fazer um controle, né? Do que está entrando e do que está saindo referente a esses insumos, correto? Então aqui nós temos ainda o status da agenda, né? Bem simples também o cadastro, né? Então a gente tem aqui o nome da agenda, sim, não. Isso aqui já é caso você queira integrar o sistema, a agenda do sistema com a agenda do Google Agendas, tá? Aí nós temos cadastro de pacientes, todos os pacientes referentes ao meu vínculo, né? Ao vínculo da minha instituição vão estar listados aqui, e é com base nessas informações que eles já montam o prontuário eletrônico, né? Então a gente tem aqui o cadastro do paciente com todas as principais informações dele, né? Eu posso abrir aqui o cadastro, então eu posso adicionar uma foto, eu posso vincular esse ID do prontuário aqui, ó, eu posso vincular ao meu arquivo físico, né? Que já existe dentro da entidade. Então, num processo anterior à informatização, eu posso adicionar para que eu tenha também um histórico, né, desse paciente, desse cliente, enfim. E aí eu vou inserir as principais informações. Veja que é um cadastro bem completo, né, que você pode estar inserindo diversas informações referente a esse paciente. No final, eu salvo os dados e aí ele retorna aqui para a telinha dos pacientes listados, né, dos pacientes já cadastrados. Ainda dentro da opção de cadastros, eu tenho o cadastro de planos de saúde, onde eu vou inserir todos os meus planos de saúde vinculados. É um cadastro bem prático também, sem muitas complicações. Ele vai requerer só um nome. Caso queira vincular com convênio, tudo bem, você pode fazer isso. Nós ainda temos dentro do cadastro a questão dos procedimentos, né? O que vai ser trabalhado dentro do sistema? Uma consulta geral, uma restauração, enfim, aqui tu vai colocar os procedimentos que são realizados dentro da instituição, ou dentro do hospital, ou enfim. Então aqui a gente vai listar todos os procedimentos, é um cadastro bem simples também, fácil de operar. Então eu posso dizer lá um código, uma descrição. Caso seja privado, eu posso colocar também os valores, né? Eu posso determinar uma cor padrão para aparecer nos relatórios e tudo mais. Aqui eu posso colocar referente aos convênios. Eu posso vincular esse procedimento aqui a usar só determinados materiais, tá? Então eu tenho essa liberdade. Então, um exemplo, digamos que seja uma consulta com clínico geral. O que o médico pode utilizar na hora que estiver atendendo um paciente, por exemplo? Ele pode utilizar uma luva descartável, ele pode utilizar algum material ali vinculado a esse procedimento. Lógico que quando a gente faz esse procedimento aqui, a gente tira a autonomia do profissional lá de colocar qualquer coisa, né? Se a luva não tiver vinculada aqui, né, aí ele não vai conseguir utilizar essa luva, tirando ela, controlando. O sistema não vai saber controlar o estoque. Então é sempre interessante, caso você queira fazer esses dados, adicionar os materiais vinculados ao procedimento que foi realizado, né? Outro exemplo seria um procedimento de estética lá, por exemplo. E aí você vai listar aqui os materiais que são necessários para a realização desse procedimento, certo? Então é um cadastro bem simples também e bem fácil de estar operando.
Quando a gente realiza a gravação dos dados, ele vem para a lista, né, ditos gravados. E aqui ele mostra com as cores, ó, né? Ele mostra com as cores. Aqui tem a parte de odotograma para aquelas parte que de repente vai utilizar, né? Então você tem dentro do sistema, a gente também tem essa opção de odotograma. Aqui nós temos a edição e aqui nós temos a exclusão dos registros. Aí nós vamos continuar, nós temos os profissionais, né? Aqui é onde a gente vai cadastrar todo o meu pessoal, né? Então eu vou cadastrar meus médicos, eu vou cadastrar, se for uma instituição pública, eu vou cadastrar meus funcionários que porventura vão utilizar o sistema, eu vou cadastrar meus agentes comunitários de saúde que vão realizar lá na ponta, na comunidade, né, um pré-atendimento do tipo atualização cadastral das informações, realizar um agendamento de uma consulta, enfim. Então aqui eu listo, cadastro todos os profissionais que vão realizar alguma atividade dentro do sistema, seja de atendimento, seja de inserção de dados, enfim, todo mundo que está autorizado a utilizar o sistema é inserido nesse cadastro de profissionais. Por fim, nós temos o cadastro do secretário, né? Secretário de saúde, secretário de clínica, atendimento de clínica, enfim. Então aqui é feito esse cadastro, que também é bem simples, ele é composto só de da foto, os principais dados dessa pessoa, usuário e senha. É interessante sempre informar o e-mail do usuário, né? O e-mail verdadeiro do usuário. Nunca informar um e-mail fictício. Por quê? Porque se esse usuário vier esquecer a senha dele, ele pode solicitar automaticamente para o sistema e o sistema encaminha para o e-mail, evitando assim dele ter que esperar o suporte técnico ou o administrador do sistema resolver para ele. Por fim, a gente tem ainda os usuários do sistema, né? Então aqui a gente vai ter todos os usuários autorizados a utilizar o sistema. Vale lembrar que esse cadastro de usuários aqui, ele já é tirado lá do cadastro dos funcionários, né? Daquele cadastro anterior que a gente viu aqui. Ele é retirado tanto aqui da parte de secretários como dos profissionais de saúde. Então perceba que aqui ele não tem um botão de adicionar, né? Por quê? Porque ele já vem desses módulos de funcionário e de profissionais de saúde, né? Então é um processo automatizado. O próximo menu ele é mais voltado para questões privadas, né? Para instituições privadas. Então a gente vai ter um menu chamado financeiro. Nesse menu financeiro eu tenho as opções do caixa referente à instituição, seja ela clínica, hospital particular ou algo assim. Então ele mostra lá o que já entrou e o que já saiu, né, no caixa referente a essas instituições. Vale lembrar que isso daqui só vai aparecer para os privados, né? Os públicos isso aqui não é interessante, a não ser que você queira fazer um controle de custo, para que você tenha a geração de outros relatórios com sistemas do tipo planilhas ou algum outro método que tu deseje utilizar para poder controlar ali, né, essa questão. Aí nós temos os caixas dos profissionais. Nos caixas dos profissionais, todo procedimento que ele realiza, você pode determinar um valor ou um percentual. Então, automaticamente, o profissional tem acesso à agenda dele e também tem acesso ao caixa financeiro dele. Então, aqui tu já vai verificando quanto é que esse profissional tem para receber, seja no final da semana, seja no final do mês. Vai depender muito da forma de contratação, né, que você tem com esse profissional. Um outro item que a gente tem dentro do financeiro seria o nosso contas a pagar, né? Aqui ele mostra lá o total a pagar, o total que já foi pago, o valor que está dependente. Aqui você pode criar contas recorrentes, você pode criar contas futuras, né? O cadastro é bem simples também. Então a gente tem lá, se for contas a pagar, sempre vai ser um fornecedor, né? Uma data, um valor, observação. Caso seja parcelado, você pode criar, como eu falei, recorrência, né? Recorrência futura, para que não fique fazendo isso todo mês. Então você já faz só uma vez e aí isso já é inserido no sistema como uma contas a pagar futura. Então nós temos a opção de debitar ou do caixa da clínica ou do caixa do profissional, né? Dependendo do que está sendo feito e configurado no sistema. E aí ele já lista aqui no grid essas informações. A gente tem também a questão do contas a receber. É o mesmo procedimento do contas a pagar, né? Muda pouca coisa. Nesse caso aqui, ele te lista as contas recebidas, né? Ou de clientes ou de algum outro tipo de fonte, né?
Aqui você pode determinar uma data de início e uma data final e fazer uma consulta, né, um filtro dentro dessa data, ou seja, eu posso verificar em períodos anteriores, né? Eu quero saber 2024 todo, beleza, eu poderia colocar aqui de 1º de janeiro de 2024 até 31 de 12 de 2024 e fazer uma análise, né, do que foi recebido no anterior. Então eu posso fazer isso por paciente e posso fazer também por convênio, certo? Aqui eu tenho como fazer o cadastramento dessas contas a receber, né? Perceba que elas são semelhantes ao contas a pagar, muda pouca coisa referente a esse cadastro, mas é um cadastro bem simples também de operar. Aqui dentro do financeiro a gente também tem a opção de orçamentos, que é bem importante, né? Principalmente para a questão privada. Eu quero saber quanto é que está um procedimento de limpeza. Eu quero mexer, por exemplo, num dente, enfim. Então aqui você vai criar, né, um orçamento, né, que posteriormente pode ser transformado no atendimento. Então aqui é bem simples também, a pessoa vai preencher e informar os dados conforme o cadastro está solicitando, né? Basta preencher os principais campos, né, que ele está solicitando e mandar salvar. Então quando a gente manda salvar, ele já insere aqui no grid, né, essas informações desse orçamento de acordo com as opções que foram inseridas aqui no cadastro. Por fim, dentro de financeiro, a gente tem ainda a questão de vendas para o privado também, né? O público também ele nem exibe essas informações. Mas aqui para o privado é interessante, ele faz um controle de venda simples, né? Então, de repente a clínica ou a instituição ali faz venda de alguma coisa, então você tem como fazer o controle dessas vendas. Essas vendas podem ser à vista, podem ser a prazo, se for a prazo ela pode gerar contas a receber, enfim. Então aqui é um cadastro bem simples também, uma inserção de dados simplificado, para que você consiga controlar suas vendas dentro da sua instituição aí, de forma prática, rápida e ágil. O próximo item que a gente tem aqui dentro é o item de almoxarifado, né, onde a gente vai controlar os insumos, entradas, estoques, pedidos e saídas dentro do sistema. São cadastros simples também, né? Então é tudo bem simples e prático. O objetivo do sistema é facilitar a operação, né, e a obtenção de resultados também. Então, como a gente já viu, os grids tem lá visualizar, tem o editar, tem excluir. Aqui nós temos o botão para gravar essas informações de entrada, né? Bem simples também. Vale lembrar que você pode fazer importação de um pedido ou mesmo importar um XML, certo? Eu fiz uma compra de um fornecedor, o fornecedor me mandou o XML, então eu posso fazer a importação desse XML aqui através desse botão. Aí eu vou ter aqui também a questão do meu estoque. Então, à medida que eu vou inserindo, né, as informações, ele vai me mostrando aqui o meu estoque, né, de acordo com o material que está lá cadastrado, que foi cadastrado, né? Então aqui é bem prático também. Aqui eu posso fazer o cadastro de pedidos para fornecedores, né? Então eu tenho aqui qual é o fornecedor, qual é a estimativa de entrega e uma observação. Aqui eu faço a questão dos materiais, né? Eu preciso inserir aqui antes para poder estar trabalhando aqui os materiais e produtos, que é onde eu vou dizer os quantitativos e que tipo de material né? Por exemplo, a gente pode pegar esse aqui. Então aqui eu fazendo um pedido para esse fornecedor, né? E aqui eu vou dizer quais os produtos, né, ou itens que eu estou pedindo para esse fornecedor. Então é bem prático também, bem simplório, justamente para facilitar a aprendizagem e a usabilidade. Então, por fim, a gente vai ter a questão das saídas, onde ele vai listar tudo que saiu do meu estoque, né? Então ele vai dizer data e hora, qual foi o valor, se foi o caso, e observação disso, né? Então aqui a gente tem o que foi referente a essa saída, né? Ele mostra todas essas informações. O próximo item que a gente tem é referente às configurações do sistema, né? Então a gente tem calendário útil. O que seria calendário útil? Calendário útil é mais ou menos assim. Digamos que tu tem um médico, vamos tomar por base um hospital, né? Um hospital municipal. O médico vai estar na segunda, na quarta e na sexta-feira, beleza? Então você pode criar um calendário útil dizendo que às terças e às quintas o médico não vai estar disponível, né? Ou ele vai estar disponível só pela tarde ou só pela manhã, enfim. Então aqui você faz essas configurações para que quando os operadores
a recepção, um agente de saúde, for, por exemplo, marcar uma consulta, o médico clínico geral, beleza. Consulta aqui pro meu clínico geral, eu só vou ter às sextas-feiras, no período da tarde, por exemplo. Então, o calendário útil ele é muito interessante para que não ocorra de ser realizado um agendamento sem que aquele profissional esteja ali naquele momento, entendeu? Naquele momento que foi determinado para que ele realize o procedimento com o paciente. Então, o calendário útil é justamente para que você configure essas datas, né? Que não podem ser utilizadas nas consultas, por exemplo. Aí nós temos ainda aqui dentro das configurações os dados da administração, né? Então, se for uma clínica privada, você vai informar os dados, né? E preencher as configurações do sistema, certo? O sistema ele tem integração com o WhatsApp. Então, você, por exemplo, marcou uma consulta, então é disparado automaticamente uma mensagem para o WhatsApp do paciente dizendo que tal hora, tal dia ele tem uma consulta agendada a ser realizada. Então, aqui nessa parte de configurações do sistema, você realiza essas configurações, né? Você cria os textos e adiciona as imagens também referente à padronização do sistema. Por fim, nós temos as configurações referentes a impressões, né? Como é que você quer realizar essas impressões, né? Marcando, né? Algumas opções para configurar o layout de impressão, né? De alguns relatórios no sistema. A última opção que a gente tem aqui, desculpa, aqui em configurações a gente ainda tem a opção de logs, né? O que são os logs? Tudo que foi feito no sistema, independente do dia, da hora e de quem fez, ele mostra, né? Tal dia foi agendado um procedimento para o paciente tal. Quem foi que agendou? O funcionário, a data, enfim. E caso eu queira visualizar de uma forma mais detalhada, eu uso esse botãozinho aqui com o olhozinho, né? E aí ele vai me mostrar de uma forma mais detalhada. Eu tenho a opção de imprimir e tudo mais. Então o log é justamente para que o administrador do sistema saiba tudo o que está acontecendo segundo a usabilidade por parte dos usuários. A última opção de menu que a gente tem dentro do nosso sistema aqui seria a geração de relatórios. Então a gente tem relatórios cadastrais, então todos aqueles cadastros que a gente viu lá no sistema, a gente tem como gerar os relatórios, né? Então digamos que eu queira um relatório sobre a agenda. Então aqui eu tenho as opções para me gerar, né, esses relatórios. Então eu posso por tipo de organização, por profissional, por status, por convênio e qual é a data, né, o período que eu quero. Então basta eu informar ou configurar essas informações aqui e mandar gerar um relatório, né? Então aí o sistema verifica na base de dados se essas informações aqui estão disponíveis e gera um relatório em PDF em tela, que pode ser impresso ou simplesmente compartilhado. Então, para cada item dentro do sistema, eu tenho N possibilidades de gerar relatórios, certo? Então, é só clicar no item que você deseja realizar a geração daquele relatório e proceder com as marcações ou inserções e mandar gerar o relatório específico que você deseja. Aí nós temos os relatórios da parte do financeiro, né? A mesma situação, veja que ele coloca todos os módulos do financeiro. E aí quando você deseja gerar um relatório, basta você acessar aquele módulo, marcar as opções necessárias para a geração daquele relatório, clicar no botão gerar e ele vai gerar um relatório simples, né, em lista para vocês. Por fim, nós temos uma opção de novidades do sistema, caso os usuários queiram saber quais as novidades previstas ou inseridas ou implantadas no sistema. Basta utilizar essa opção aqui, ele vai exibir as informações pertinentes à atualização do sistema. Então é isso, essa é a apresentação do nosso módulo clínica, o gerencial principal, que é voltado para hospitais, secretarias de saúde, clínicas privadas, profissionais da área de saúde em si, tipo nutricionista, psicólogo, enfim. Então aqui o sistema é voltado para esse público-alvo, né? Valendo lembrar que para a questão privada, ou seja, para aquelas instituições privadas, o sistema emite nota fiscal de serviço, certo?
a gente tem conexão com 98% das prefeituras do país, justamente para poder estar possibilitando a emissão de nota fiscal de serviço.